Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Dani Alba, é ator e diretor e falará sobre a peça Eu contra Deus. Estamos ao vivo. Faça a pergunta pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Dani Alba. É uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu, um jovem, para mim jovem, ator, diretor. Que bom ouvir isso. Mas a gente estava conversando aqui no princípio, você tem uma trajetória bastante interessante. Antes de ser ator, antes de ser diretor, se bem que eu acho que essas coisas nascem com a gente, né? É. Mas vamos falar cronologicamente. Certo. Você era engenheiro, é isso? Você veio da Itália. Conta um pouco aí da sua história aqui para esquentar. Então, eu sou ainda engenheiro, né? Você ainda é engenheiro, né? Não rasgou Então, de povo. só uma colocação pequena. A peça Eu contra Deus, reticência, ponto de interrogação. Não, eu falei, eu contra Deus, eu fiz a interrogação. É claro, porque a ideia não é de dar respostas, são mais perguntas, né? Não, mas isso a gente fala daqui a pouco. Depois a pouco, Aí a minha trajetória, eu sou engenheiro, né, de formação, eu sou italiano, eu sou de Bari, que fica no calcanhar da Itália, né? A Itália, é bonita essa região, né? É? É bonita a região. É a região Apulia, e Bari é a capital. E aí eu me formei como engenheiro faz bastante tempo, até gostei que você me chamou de jovem. Aqui a gente veio elogiar os amigos. Que é bom isso, sempre bom ouvir isso. E aí eu trabalhei, eu também fui oficial da Marinha Militar na Itália, por um ano e meio. Aí eu meio sempre que tive a ideia sempre de mudar, me desafiar com as coisas, tentar novas experiências. E sempre vim com ideias, sempre fui, acredito, né, bem criativo. E a minha primeira experiência como artista, digamos, com violão. Eu comecei a tocar violão com 13, 14 anos e começando a compor. Meio com vergonha, sempre que me escondia, né, que você não sabe. Inclusive na minha família, na tradição da minha família não tem muito uma tradição assim, né, de música e de artistas. Começou mesmo com a minha família, com a paixão da minha mãe. Sua mãe era atriz? Não, ela não era, mas ela sempre teve um sonho de tocar piano. E aí, mas os meus pais, eles vêm de uma família pobre e tudo mais, aí ela teve um sonho de comprar um piano. Ela comprou um piano, acho que com uns 40, assim, e ela começou a tocar esse piano em casa. Mas ela nunca chegou a saber tocar, mas ensinou a gente a paixão de fazer uma coisa que você gosta, independente do resultado. E aí a gente foi Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que você falou uma das coisas, a chave da felicidade, né? Não fazer uma coisa por prazer, né? Só que ao mesmo tempo, quando eu, com 17 anos, eu falei, ela me perguntou o que você quer fazer da vida. Eu falei, eu quero ser diretor cinematográfico. Ela falou, tudo bem, você não tem a universidade, essa escola aqui na cidade, então você se forma com uma coisa que tiver na cidade, que tem um trabalho, aí depois você faz o que quiser. Mas ela era apenas uma mãe, né? Uma mãe italiana ainda. Italiana, né? Mas eu segui. Só faltava ser mãe italiana e judia. Aí, Não, ela não é, mas ela é católica quase, né? Então, forte, né? Tava ali encostado. Aí nada, aí decidi, depois da escola eu escolhi, falei, beleza, então eu vou ficar na cidade, vou escolher a faculdade que eu achei mais difícil mesmo. Aí fui ver a estatística e me tornei engenheiro. Mas engenheiro mexe com matemática, não é isso? Eu adoro matemática. E música é matemática também. Isso é verdade, isso é verdade. Eu gosto também de gramática bastante, né? Eu estudei latim na escola e também acredito que seja matemática também. E aí, só que eu me formei como engenheiro elétrico, inclusive no setor de automação industrial, e nunca trabalhei com isso. Eu cheguei no final e falei, beleza, agora cheguei. Então você agora, é engenheiro elétrico? Com endereço especialização automação industrial. E aí eu me formei e falei, beleza, mas agora já é, agora tem que achar um novo caminho. Aí na época eu entrei na Marinha Militar, porque na época era meio que obrigatório ainda, eu fiz o concurso eu pensei assim, vou fazer direito, né? Aí fiz o concurso, entrei como oficial da Marinha. Só que eu fiquei 1 ano e meio, depois cansei. E aí falei, o que eu vou fazer agora? Voltei a estudar. Estudei, fiz um mestrado em administração de empresas.
E ao mesmo tempo ia trazendo essa questão da música, da composição, de música elétrica. Você não largou? Não, não larguei, sempre fiquei com meu violão, um tecladinho, às vezes comecei a tocar a gaita, assim, e tal. Nunca fui um grande músico, que nem meu irmão, ele é. Mas eu sempre fui na parte da composição, assim. Comecei a escrever textos para música, até o ponto em que eu acho que assim, a música está já dentro do texto que você compõe, ainda mais com texto com musicalidade latina, que nem o italiano. Aí fui fazendo isso, meu sonho era de fato de gravar um CD. Aí, depois que eu fiz o mestrado, minha sempre paixão também foi viajar e arrumei trabalho e entrei no setor de ferroviário. Eu comecei a trabalhar no planejamento e construção ferroviária, em vários lugares, tanto da Europa quanto da América Latina. E foi assim que eu cheguei aqui no Brasil, sempre trazendo sempre o meu violão comigo e sempre escrevendo e fazendo de vez em quando algumas apresentações, mas também para a questão de atuação. Tipo, eu sempre gostei de juntar a música com a interpretação, né? E aí eu parei no Maranhão, São Luís do Maranhão, no ano 2009, se não me engano. E aí sempre eu fui lá para planejar uma ferrovia, né? E aí foi quando eu comecei a entrar meio de brincadeira, estudar interpretação dramática mesmo. E aí me apaixonei e daí comecei a pegar. Depois eu fui na Argentina também, sempre a trabalho como engenheiro e fiquei nessa. Depois vim para São Paulo e aí comecei a estudar na escola Macunaíma. Só que eu tinha algumas experiências mais anterior e consegui me formar. Eu tirei o que chama de DRT, né, o registro de ator, no ano passado. E aí comecei a trabalhar como ator, fiquei como ator mais na parte de audiovisual, comecei a fazer alguns curtas e alguns seriados web que tem por aí. E na parte de teatro eu tive outro sonho, que comecei a escrever uma peça que na verdade eu escrevi quando eu morava em Bruxelas. Em italiano eu escrevi, aí quando estava morando no Chile traduzi em espanhol, aí vim para o Brasil e falei, quero agora traduzir para português. Mas aí quando eu traduzi para português, falei, agora é a hora de apresentar essa peça. Em tudo isso, então, isso é mais ou menos um resumo que me leva a esse ponto. Então, a peça que eu estou falando é essa peça Contra Deus. E Contra Deus, reticência. Eu contra Deus, reticência, ponto de interrogação, certo? Porque não tem resposta, só tem perguntas. E aí, bom, nesse entanto também consegui realizar o meu sonho de gravar um CD, foi lá bem no Maranhão. Eu consegui gravar um CD de minhas músicas, então todas em italiano, mas misturar todas com arranjos com músicos maranhenses, que são incríveis. Lá no Maranhão tem muito reggae, né? O pessoal gosta tem muito. Tem reggae, o reggae que chama de reggae maranhense. É um espírito maranhense. bem diferente. É bem diferente, a batida é outra. A batida eu acho que é mais a vivência que outra, né? O jeito de dançar, de viver mesmo, esse reggae. Eles consideram um eixo Jamaica, Maranhão, Salvador, eles consideram um eixo. Eu vi o porquê, né? Por que tem só no Maranhão esse reggae, não tem em outros lugares? Eu vi uma história, não sei se dá... Me conte. Uma história que me contaram... Eu não sei. Foi que lá, na época, acho que no final dos anos 60, 70 mais ou menos, né? Que tinha as rádios com ondas largas, sei lá, não sei como que chama aqui. Mas aí começaram a chegar as primeiras ondas aqui no Brasil e chegaram num lugar mais em cima, porque chegava da Jamaica. Então o que acontece? Só que eles não conheciam esse tipo de música e aí começaram a dançar do jeito deles, que é meio que forró e tudo mais. E aí por isso que desenvolveu essa cultura de reggae, que depois chama de maranhense, porque o único lugar lá no Maranhão, São Luís, especificamente, São Luís, onde eu morei, onde eles dançam reggae de uma maneira que... Bom, e não se dançar bem, né? Mas pelo que não é exatamente. Mas é mais um forró, assim, não, que dança e tem que dançar em casal. Então não é o reggae aquele tradicional que se dança sozinho, né? O Maranhão é um estado muito rico em cultura e manifestações culturais, né? Tem uma manifestação única que é o boi, né? E eu quando era pequeno eu morria de medo que eu achava que o boi era de verdade, corria atrás das pessoas. Mas o Maranhão é um estado que tem certas singularidades no Brasil
Ele teve uma dominação francesa durante e holandesa também. Durante certo tempo. Você vai ver muitas pessoas de olhos verdes, É verdade. o que não é comum naquela região. É o fim do Nordeste, começo da Amazônia, então é um estado de transição e dominado por elites econômicas e políticas muito fortes, né? Que quando você falou da ferrovia, eu já pensei, já roubaram a ferrovia. Lá não é tão fácil não o assunto, viu? Mas enfim, eu vou chamar agora o intervalo, voltamos já já no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos entrevistando hoje Dani Alba. Ele é ator e diretor e está conversando comigo sobre a peça Eu contra Deus. Reticências, interrogação. Guardo vocês. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje Dani Alba. Dani Alba é ator e diretor e está nos falando sobre a peça Eu contra Deus. Eu contra Deus, assim, tem uma reticência e uma interrogação. É um desafio isso, né? Lembrando a você de casa, estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo site da tvaberta.tv.br. Voltando, você estava falando que você tem uma formação musical, gravou até um CD. Me conte um pouco desse CD. Foi aqui no Brasil que você gravou ou foi lá na Itália? Foi no Brasil, no Maranhão que eu gravei. E tinha influências do reggae maranhense ou não? Do reggae tem uma música com um pouco de influência do reggae, mas de fato que são músicas que eu compus, né, na minha trajetória de vida, assim, em italiano. E aí eu quis fazer meio que uma mistura com a cultura brasileira e maranhense, né, que eu adoro mesmo. E aí eu consegui gravar com grandes músicos de lá, maranhenses. Então, no final, é um CD de músicas italianas, mas gravadas com um ritmo, com atmosfera bem maranhense. Então tem desde um samba, uma bossa, tem até rumba, salsa, tem várias coisas meio que da América Latina. E tá na internet. Né? Eu acho que o Maranhão tem essa característica de que a gente estava em transição, então tem muitas influências culturais. Exatamente. Né? E tem muitas manifestações muito diferentes ali o Maranhão. Bastante interessante. E se eu quiser adquirir, ver seu vídeo, escutar sua música, como é que eu faço? Então, fora a pirataria, vamos falar. Não. O CD, primeiro o CD chama Tabu de Samba.
Tabu de samba? Tabu de samba. Eu sempre gosto, a minha ideia sempre é de quebrar tabus. Eu acho que eu sou contra qualquer tipo de tabu. Eu acho que cada pessoa tem todo o direito de ter uma opinião e o contrário da mesma opinião, mas você tem que desenvolver a sua opinião. Você não acha que esse quebrar tabu não tem limite? É uma boa pergunta. Eu também não quero ter respostas. Eu acho que até nessa, cada um poderia ter uma posição. Na geral, eu acho que, assim, a gente tem que achar um limite, mas o limite que a gente achar é sempre uma consequência do limite humano que a gente tem. Ou seja, você está numa sociedade, então nem sempre o que a gente faz, o que a democracia faz é a coisa justa, mas é a coisa mais humana que a gente tem, por enquanto, né? Então, cada um tem, eu acho, tem o direito de pensar no limite, mas a questão para mim, muito simples. Você é livre de pensar, de fazer o que você quiser, até quando a sua liberdade não influencia a liberdade dos outros. Aí você está entrando no imperativo categórico kantiniano, né? Que é o limite, basicamente, não faça aos outros que não queira fazer para você. A sua liberdade vai até... Exatamente. Então, é isso que entra o conceito depois de meio que democracia, assim, mas não vamos entrar nesse... Então, eu posso pensar o que eu quiser, né? Eu posso pensar até completamente o contrário, todos os valores éticos, morais que a gente tem hoje em dia. Eu tenho, acredito, a minha opinião, eu tenho o direito de ter essa opinião, mas eu não tenho o direito de expressar essa opinião além do limite de incomodar as outras pessoas. Claro. Você veja, olha, você me lembrou, você está falando assim, a gente está num bate-papo gostoso. Sábado eu participei de um debate. O debate de um documentário que eu participei num documentário e teve um debate. O documentário falava sobre uma escritora brasileira da década de 70 chamada Cassandra Rios. Possivelmente você não conhece, porque não é brasileiro, mas os brasileiros com mais idade conhecem, dos anos 70, 80. Vendeu mais livro, a Cassandra Rios, do que Jorge Amado. Só que ela tinha uma singularidade, uma particularidade. Ela era lésbica. E ela foi perseguida pela ditadura. Ela não morreu pobre, mas morreu sozinha, assim, com os amigos. Ela tinha uma editora, perdeu, ela vendia livros, tomaram os livros dela, ela escreveu 40 livros. Proibiram 40 livros dela. Então, um dia, o dinheiro foi acabando, né? Então, era uma homenagem das mulheres a ela, Cassandra Rios, né? E tinha uma bandeira, estou contando isso porque a gente vai chegar exatamente, tinha uma bandeira das meninas lá, das moças, o direito de amar deve ser livre, o direito de amar, qualquer coisa assim. E é isso, como que você veja uma coisa tão simples, que é o amor, uma mulher amar outra mulher, um homem amar outra mulher, um homem amar outro homem, enfim, essas diversas manifestações. E tem pessoas, grupos políticos, religiosos, que se acham no direito de dizer, você deve amar como você deve agir. Na sua esfera, eu, por exemplo, eu sou heterossexual, mas defendo o direito dela ser do jeito que ela quiser. Para mim, a pessoa tem o direito de fazer, ter a orientação que ela tem, fazer as escolhas que quer, enfim. Não está fazendo mal a ninguém, mas tem pessoas que acham que não. E baseiam tudo, aí vai na sua peça aí, vai tudo numa base filosófica, querendo justificar como se fosse Deus que proíbe. Exatamente. Então, essa questão dos tabu para mim é importante. Então, eu comecei numa coisa um pouco mais trivial assim, tabu de samba, onde queria quebrar o tabu do que o samba. Eu fiquei pensando, mas por que fui parar lá? Não. Então, o tabu de samba... não, mas aí a gente chega. Porque o tabu de samba, porque o samba, assim, não é só brasileiro, assim, né? Tipo, é uma coisa muito gostosa de ouvir, de dançar. Eu não sei dançar, mas... É difícil. É difícil, mas, tipo, mas a atmosfera, a vivência. E aí, o meu tabu era quebrar essa questão de poder juntar com uma composição lírica italiana. Isso que foi. E aí, vindo mais para... Sempre quis tentar de colocar coisas meio psicológicas no que eu faço e também no teatro. O teatro que eu gosto de fazer e de assistir, então, de fato, eu até nem me acho diretor, né? Eu estou começando agora. Então, mas o pessoal aqui... Eu estou recebendo pergunta aqui, o pessoal está te achando ator. Vamos falar aqui um pouco da sua carreira de ator. Beleza. Bem-vindo. Tem uma pergunta, é do Pedro. O Pedro é do bairro do Itaim, aqui de São Paulo. E ele pergunta, qual a sua dica para quem quer seguir a carreira de ator? Isso é importante. Obrigado, Pedro. Eu acho assim, para a carreira de ator, mas a minha opinião, tá?
Mas para qualquer coisa, eu acho que a primeira coisa que você, bom, digamos, tem que entender o que você gostaria de fazer, o que é da vida. Porque, beleza, aqui é trivial, é banal. Aí a pergunta seguinte seria, como é que você faz para saber o que você quer, o que você não quer? Eu tenho uma referência, bom, tem sempre que ter, eu acho, referências de pessoas que antes de você, antes de eu, fizeram alguma coisa que poderia ser parecida com você. Eu tenho algumas referências que eu estudei, que são sempre a minha referência, que são Napoleon Hill, bom, Einstein, Galileu e Steve Jobs por algumas coisas. Aí o Napoleon Hill, para chegar na pergunta, ele falava, para entender o que você gosta de fazer, você tem que entender o que você está disposto a perder para alcançar o que você gosta. Então, nesse sentido, é essa questão. A felicidade, de fato, é a diferença, eu acho, entre o que você tem e o que você quer. É o desejo. Não, essa diferença, essa aqui é digamos, uma abordagem um pouco de engenheiro. O que você tem e o que você quer. Ou você aumenta o que você tem, ou você diminui o que você quer, precisa. O que você quer, o que você precisa. Então, nessa sociedade, a gente está sempre mais acostumado a ganhar mais, a querer mais, né? Para obter mais. Mas sendo que a gente poderia trabalhar na outra questão de precisar menos. Então, se você precisar menos, você diminui esse gap entre o que você quer e o que você tem, e aí fica mais feliz. Então, para votar para ele, eu acho que ele tem que entender, de fato, se ele de fato gosta de ser ator, gostaria de ser ator, mas para mim vale para qualquer tipo de pessoa, de sonho que você tem, e entender de fato o que você está disposto a perder do que você tem. Muitas vezes na nossa sociedade tem commodities que a gente chama, necessidade, que nas épocas anteriores não eram necessidade, né? A TV, sei lá, a geladeira, o carro, são necessidade hoje em dia, mas antes não era. Só que a gente... É uma coisa meio padrão. Aí, se você perde um carro... Agora eu não tenho carro. Eu tinha um carro quando trabalhava como engenheiro, project manager e tal. Agora, eu até que tenho uma empresa de marketing digital, né? Mas eu não tenho um carro, porque eu acho que em São Paulo, na cidade, não precisa, dependendo de onde você mora. Mas, enfim, voltando. A minha dica que... Você está de bicicleta? Não, transporte público. Transporte público. E aí, para voltar na pergunta, eu sugiro... assim, entender essa questão. O que você está disposto a renunciar e sempre ter alguma referência. Eu sugiro nessa questão de ler alguma coisa de Napoleon Hill. Ok, nós estamos aqui com a Fabiana Interlagos. Bem-vinda, Fabiana. E ela pergunta, é fácil ser ator nos dias atuais aqui no Brasil? Não. Essa foi mais rápida. Mas eu vou generalizar também, porque eu já ouvi muitas vezes, porque aqui no Brasil é difícil ser ator, é difícil fazer arte, é difícil fazer cultura e tal, vai na França, vai não sei o que e tal. Em cada lugar é a mesma coisa. A arte é isso que eu te é a mesma coisa. Não. E aí eu sou, que o transporte público não funciona em São Paulo. São Paulo tem cada coisa... Em São Paulo, onde eu moro no Ipiranga, o transporte está bom, está melhor do que a minha cidade na Itália. Você poderia até falar, mas na Itália não está muito na Europa, beleza. Chegou aqui a Karina, é de Santo Amaro. Não é bem uma pergunta. Ela fala assim, que charme esse seu sotaque, sucesso. Obrigado. Karina. Vou anotar aqui, tá? O sotaque é italiano, né? E a Thaís da Lapa, ela pergunta, Dani, encontrou alguma dificuldade de atuação aqui no Brasil? Você teve dificuldade? Sim, claro. Mas é isso, eu acho que a dificuldade também é a força, né? Porque se você não sofrer, você não vai curtir depois quando você alcançar. Mas isso, de fato, não vale. Eu não acho, assim, que tem uma questão... na minha trajetória, eu fiz várias coisas e tal. Eu decidi que esse é o caminho que eu gosto, mas, como eu falei, eu tenho também uma empresa que não é o foco dessa conversa. Mas eu acho que, independente do que você gosta, se é difícil, se é fácil de fazer, que você nasceu na família já, que tem tudo, você não vai curtir. Não é o dinheiro, não é o objetivo, mas o caminho que te dá a satisfação. Mas isso acho que não é para os atores, não é para a arte, não é para a cultura, é para tudo. Eu acho. Olha, eu acho que tudo é difícil, viu? Toda profissão. E ainda bem. É. Ainda bem. Você, por exemplo, pode ter nascido numa família, eu vou falar, não é meu caso, eu nasci numa família que não havia nenhum advogado. Eu me tornei advogado. E hoje, lendo alguma coisa, hoje,
eu estava lendo, uma moça dizendo, por que me tornei advogada? Ela falou assim, eu comecei a excluir nada que tivesse matemática. Foi o caminho que eu fiz também. Fui escolhendo as coisas que não envolvessem coisas que eu não gostava, que eu não tinha afinidades. Eu não tinha nenhum advogado na família. Foi difícil o caminho meu? Claro, foi muito difícil. Imagino de outros. Vejo meu filho tem advogados na família já, tem a mãe, mas ele também tem as dificuldades dele. Tem algumas facilidades, mas as dificuldades são as mesmas, desafio intelectual, o caminho, a afirmação, inclusive a afirmação própria dentro de uma família. Já tem um pai, tem a mãe, então cadê eu aqui no meio? Então, mas eu concordo, mas só não, que não tem nada a ver com o dinheiro. Não tem nada a ver, a dificuldade até aumenta o sabor. A sabor da conquista, eu acho que é isso. Isso vale para mim, vale em cada coisa, tanto no dia a dia, na arte, na cultura, em cada coisa. Assim. Cada conquista, cada objeto. Conquista, quanto mais difícil, mais, pelo menos eu falo por mim, vou saborear essa conquista. Claro, não, assim. eu acho que isso é em geral, né? Se aplica tem uma questão que o pessoal fala, é fácil achar trabalho como ator, não sei o que e tal. Bom, enfim, eu claramente, para mim é difícil, mas eu também não tenho... Honestamente, não tenho muita experiência. É justo que eu tenha mais dificuldade do que quem está no mercado há 20 anos. Isso é justo. Mas se eu lembrar de quando eu comecei a trabalhar como engenheiro, era a mesma coisa. E aí eu acho que não tem muita diferença. Tanto no mundo corporativo quanto no mundo artístico. Eu vou falar uma coisa que talvez possa ser um tabu que eu quebro. Mas eu acho que mais do que o talento, é o perfil que conta. O talento é a sua bagagem que você vai usar é mais de manutenção, para manter a sua posição. Mas para entrar, tanto uma empresa boa, quanto pegar um trabalho de ator, eu acho que o talento é mais importante. Por exemplo, comecei a trabalhar como engenheiro, peguei um trabalho da Itália para a Irlanda. Não porque eu era o melhor engenheiro, mas porque eles precisavam de alguém que viajasse daqui a 2 semanas e ficasse lá um ano. Que tivesse aquela disposição. Então, caso de disposição. Ou outras vezes, porque você fala inglês, ou porque não sei, várias coisas. A mesma coisa, alguns trabalhos eu peguei, porque aquele cara precisa de um cara com sotaque italiano, por exemplo, né? E aí, depende de você também ter talento. Mas eu acho que não é o talento uma coisa sua. Mas eu acho que uma coisa que eu acho justo, seria bom, entender o perfil que você vai ter, investir e seguir nesse perfil. Mas isso vale tanto no mundo corporativo quanto no mundo artístico. Eu vou interromper aqui e voltamos já no próximo bloco de Direito e Globalização. Obrigado. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje o ator e diretor Dani Alba. Dani Alba, ele é italiano, está no Brasil há 3, 4 anos, já fala perfeitamente português, com um sotaque segundo aqui, uma amiga nossa, certo charme, e escreveu, dirigiu a peça Eu contra Deus, reticências e a interrogação. Vamos falar da peça agora, mas antes de falar da peça, primeiro tem o Pedro. Pedro é aqui de São Paulo, tá? E ele fala, tive Impactum. Ah, tá. Websérie, até dá uma risadinha assim. Que papel você fazia aí no Pactum aqui? Legal. Legal. Pactum é uma websérie que vocês podem achar lá no YouTube, né? E aí eu era a encarnação do diabo. Mas você sabe que os italianos aqui no Brasil, pelo menos no Brasil, mas acho que não só no Brasil, gostam de uma reputação, são mais românticos, mais... mas eu acho que nesse sentido... Pepino DiCaprio... Tudo bem, mas eu acho que é um exemplo em que eu acho que foi mais o perfil do que o talento. Aí depois, eu não sei se o pessoal gostou da minha interpretação ou não. Ele mas gostou. Tudo bem, obrigado. Ele mas gostou, eu acho que foi o perfil. Eu acho até me ajudou a questão do sotaque para ficar um pouco mais diferente, né? Porque meio que surreal, isso é uma encarnação do diabo que faz um pacto com alguém que perdeu o trabalho, enfim. Aí depois tem uma parte, são 3 episódios, vão lá assistir, Pactum, no YouTube. Eu vou assistir. E aí tem até uma parte onde eu falo em francês com os espíritos, né? E então eu acho que essa coisa, de fato, foi o perfil exatamente que me deu essa possibilidade. E a oportunidade também, voltando à pergunta do cara, como é que faz para edifício, não edifício, tem que ir atrás. É isso, tem que ir atrás. Mas cada coisa, não é atuação, interpretação, é para cada coisa. E outro, Lorena dos Jardins. A Lorena, bem-vinda Lorena, e ela diz, em tempos modernos, as pessoas estão muito ligadas ao virtual e não ao real. Falta um pouco de Deus no cotidiano para haver mais respeito entre si. Qual o motivo da escolha do tema da sua peça? Ela já deu o gancho para a gente aqui. Que boa pergunta. Isso, boa pergunta, a moça é inteligente. Pois é. Lorena, bonito nome, né, Lorena? Assim, eu venho de uma família e de uma tradição bem católica, né? Bom, italiana e tal. Além da tradição, a minha família é bem católica. Só que eu comecei, mas também estudei bastante, eu viajei bastante. Aí eu fui eu estudei um tempo na França, em Grenoble. E lá eu tive vários amigos muçulmanos, né? Claramente bem amigos e tal, Ramadã e tudo isso, mas eles acreditavam em Deus do jeito deles. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas será que eu sou católico porque estou na Itália? Eles são, sei lá, muçulmanos porque nasceram lá no Marrocos e tal. E aí comecei a fazer essa pesquisa, o quanto essa questão de acreditar no seu DNA, o quanto ele é uma questão da tradição, o quanto é você que escolhe. E comecei essa pesquisa e passei por várias fases de cético, ateu, agnóstico e tudo mais, assim. Aí nessa eu viajei. E nessas viagens a trabalho eu conheci sempre várias pessoas de várias culturas. E foi quando depois eu fui morar em Bruxelas, depois, tipo, voltei para a Itália, então tive várias experiências, eu fui morar em Bruxelas. E aí também conhecer também pessoas um pouco da Europa, mas do norte da Europa. Aí tinha morado já na Irlanda, onde eu tinha conhecido pessoas da Nova Zelândia, que eu lembro quando eles nem sabiam bem, tem que ter cuidado como eu falo disso, né? Pessoas que nem sabiam o que você faz quando vai na igreja. Simplesmente porque eles não sabiam que você vai na igreja católica, faz na cruz, eles não sabiam disso. Então, aí... Na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia. Não estou generalizando, estou falando de uma pessoa... Kiwi, sim, que chama de Kiwi, né? Aí, o que está certo? Está certo ele, eu estou certo o muçulmano, está certo o budista. Então, por isso que eu comecei a escrever uma questão dessa. Aí, comecei a me perguntar, quanto é que você chegou a decidir ou a pensar, a ter uma opinião sobre Deus, e o quanto essa opinião foi meio que gravada em você, que nem de criança. Então, essa foi a questão. Por isso, e aí,
juntando várias culturas, você vê que, de fato, muitas coisas, muitos valores que a gente tem na nossa cultura, em várias culturas, estão baseadas nessa educação de base. Só que muitas vezes você não chega a escolher. Eu não sou... seja claro, a peça é reticência, ponto de interrogação. É claro, tem que ser claro isso. Porque não é uma posição, é uma provocação psicológica, né? O subtítulo é comédia psicológica. A questão é quantas vezes você faz e diz e pensa e acredita em coisas só porque alguém te falou. Essa é a minha provocação, você pensou nisso? Você acredita? Beleza. Você não acredita? Beleza, eu respeito isso. Mas você desenvolveu a sua mesma opinião? É de você? Ou porque você ouviu na TV, ou porque você... Pode até desenvolver porque você ouviu vários caras, porque eu também ouvi várias pessoas e tal. Mas faça com que a opinião, a crença, seja sua. É isso que eu acho. Então, eu acho que é um assunto muito importante. E também porque tem muitas vezes a questão de acreditar em Deus, de novo, não é então não acredite, mas muitas vezes desresponsabiliza as pessoas. Muitas vezes, Como assim? Se Deus quiser, que é bem comum aqui no Brasil. Se Deus quiser nada, vai fazer as coisas, né? Você sabe, você não sabe, temos limites como seres humanos e tal, mas, assim, muitas vezes, não vamos tirar da responsabilidade que a gente tem perante a quê? Perante a nossa, simplesmente, felicidade. É isso que eu acho, que para mim é o objetivo de cada um, né? Eu não estou em cima de ninguém, sabe? Então, assim, você pode acreditar e fazer o que você quiser, mas só uma coisa que eu falei aí, a questão de quebrar o tabu, faça com que a opinião seja sua, só isso. E essa peça, a sua peça tem quantos atos? Não, é um ato, uma peça bem... É bem curta, uns 50 minutos. Então Curta a peça. É curta a peça, porque Dois também... atores? São dois atores, Misa Carla e Vitor Corli. Um casal? Não. É um casal, um casal. Eles não são um não, casal, sei, é uma dupla, assim. É uma dupla. E assim, e aí a peça é curta, porque também eu acho que é um argumento também que não dá para ficar, né, 3 horas falando de Deus, né? Não para todos, pelo menos. Inclusive, aí talvez vá que alguém vai levantar e vai embora também, né? eu considero... Isso é medo de estreante, viu? Não, mas assim... Isso é pânico de estresse. Não. Se acontecer isso, eu vou gravar, porque eu vou ficar lá na mesa de som de luz, eu vou gravar e vou colocar na página do Face. Porque, para mim, isso vai chamar a atenção. Assim, no final, é o público que tem razão. Eu escrevi essa peça, eu dirigi essa peça, montei e tal, mas é o público no final que decide. O público pode ir lá e falar que foi uma bosta, desculpe, né? Pode falar, não tem problema, é você, né? Assim, porque senão... Você vai chegar a ficar chateado? Não, você pode só aprender, porque a pessoa que ficar assim, não se importar, que fala, eu me importo do público, eu falo, então, fica atuando na frente do espelho, né? Eu acho que desde o momento que você faz um trabalho e publica ou expõe, você está querendo uma opinião. Você está querendo uma opinião. Você está querendo Exatamente. uma opinião. E, geralmente você prefere a favorável, né? Mas nem sempre. Eu não vou... Claro que eu gostaria que todo mundo fosse lá e falar, nossa, que legal. O grande escritor, revolucionou a literatura. Mas também pode ir lá e não gostar. Tem todo o direito de falar isso, e tem todo o direito de colocar na página do Face, não vou filtrar nada. E assim, essa abertura. Eu estou fazendo uma comunicação no Face, na minha página, na página peça. Você tem a página aí do Face? Sim, é facebook.com/eu contra Deus. Aí não deu para colocar a reticência, ponto de interrogação, porque Facebook não deixa. Então, tipo, tem na página, mas não tem no endereço. Tá? Sim, você mas só digitar. Então, se eu quiser entrar na sua página agora, eu digito Eu contra Deus. Eu estou no Facebook, entro no meu Facebook. Isso, eu contra Deus. Sim, vai aparecer. Vai aparecer. E esse casal de ator, essa dupla, vamos chamar, senão não induz a pensar que é um casal em conflito. Essa dupla é uma mulher, um homem. Que idade eles têm nessa peça? Então, a peça é... Na peça, eles não têm idade. Não tem idade. Porque é uma peça, de fato, uma peça épica.
né? Tem uma diferença entre a épica e dramática, tipo, não tem um acontecimento de o cara me largou, quanto te amo. Tem uma situação a gente criou uma simbologia de mudança e tentou criar uma ciclicidade das interações com as questões do dia a dia. Que para entender mais tem que assistir a peça, não vou te falar mais. Mas aí tem algumas questões tipo, da ciclicidade do dia a dia, que de fato as coisas vão mudando, mas nada muda. E essa é uma questão, uma interação mais corporal. E nessa interação que vai ter as falas, né, da peça entre as duas, os personagens de fato são o João. O João e a Camila. A Camila, bonito o nome, gostei. Mas esses são os personagens, não são os atores. Os atores são Misa Carla e Vitor Colli. Me diga, a gente está encerrando esse bloco, me diga uma coisa, aonde será essa peça e a partir de quando? Tá, será no Teatro Macunaíma, na Barra Funda. Macunaíma, Barra Funda. Isso. Se eu tomar o metrô Barra Funda... Rua Adolfo Gordo. Rua Adolfo Gordo. Isso. A partir de? Dia 9 de outubro. 9 de outubro. Sábado. Domingo, 10 de outubro, sábado 17 e domingo 18 de outubro. Você vai fazer só 2 dias ou vai ficar... Não, são 4 dias, 2 finais de semana. 2 finais de semana. Aí, dependendo do dia das pessoas... Tá certo. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e volto já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos entrevistando Dani Alba. Dani Alba é ator e diretor. E está nos falando sobre a peça Eu contra Deus. Aí tem uma reticência e uma interrogação. Recebendo durante o intervalo duas perguntas aqui bastante interessantes. A pergunta é da Fernanda Bortoleto, do Alto da Lapa. Bem-vinda, Fernanda. Ela faz duas perguntas, vou fazer uma e outra. A primeira pergunta dela: de que forma você considera que seu talento artístico vai contribuir para a cultura brasileira? Olha. Boa pergunta, Fernanda. Eu acho que vou deixar com os brasileiros ver isso depois de assistir a minha peça ou a minha produção, mas, na geral, eu não tenho a pretensão de
assim, de contribuir numa cultura brasileira que tem tantas influências, tantas coisas, tá uma história tão grande, assim. Eu faço isso porque eu acho que eu sinto isso, eu acho que uma questão, acredito que o público possa gostar, acredito que é uma coisa um pouco diferente, né? Numa cultura tão brasileira, tão religiosa. Eu posso falar isso porque eu também venho de uma cultura muito religiosa, sem atacar ela. Então eu acho que a minha ideia de colocar, de dar um diferencial, mas agora a contribuição para a cultura brasileira, eu estou longe de poder pensar o quanto eu possa contribuir. Eu vou deixar os brasileiros Responder isso. Responder isso, sim, sim. Vamos lá para uma pergunta. Então, vamos para uma mais fácil aqui. A Fernanda ainda. Opa, mudou aqui. Oh, meu Deus do céu. Ela faz uma pergunta. Agora, a Fernanda pergunta, a mesma Fernanda do Alto da Lapa, a Bortoleto. Agora que concretizou o sonho de promover uma peça, já tem alguma outra no forno? Você sabe que esse nome, Fernando Bortoleto, é um nome para usar de um personagem, né? Assim, desculpe, Fernando, mas é o nome de um personagem, de uma diva, né? Uma coisa assim. Você já tem outra no forno? Então, eu vou usar esse nome de Fernanda Bortoleto para a minha próxima. Olha, vou anotar. Acho que nunca mais vou esquecer esse nome, tá? É um nome bonito. Aristocrático. Aí, de fato, eu escrevi outra peça, né? Que estou participando de um concurso para conseguir um patrocínio. Uma outra peça que chama Te Amo, Reticência, Relativamente. Porque é sobre o relativismo do amor. É uma comédia, assim, nesse caso. Você não quer temas afirmativos? Não, porque eu acho que sou uma pessoa com opiniões bem fortes, bem formadas, então todo mundo me fala, e às vezes pode aparecer que eu seja teimoso. Até que sou, não aparece não, eu sou. Admito isso. Então, pelo menos tento sei lá, de colocar uma reticência, uma interrogação por aí, né, para poder diminuir essa questão. E aí eu estou participando, inclusive eu gostaria de agradecer uma grande diretora e dramaturga que me ajudou muito, que é a Cíntia Alves. Cíntia Alves. Que ela me ajudou muito nessa questão de entender mais algumas técnicas de dramaturgia. Estou muito longe de me considerar um dramaturgo. É difícil escrever. É difícil e tal, mas é o que eu falei antes, é bom sempre ter uma referência. Ela poderia ser a minha referência na questão da dramaturgia. Então, essa é outra peça que eu gostaria de fazer um digital, que está pronta, está participando de um concurso, estou tentando de ver, mas por enquanto estou focando nessa produção. Me diz uma coisa, como é que é essa dupla e quais são as características desses dois personagens que vivem essas situações cíclicas que vocês... Então, são o João e a Camila, né? O João, ele acredita em Deus, mas se pergunta sobre Deus, sobre os porquês das coisas que acontecem no dia a dia, que são fora do nosso controle. Por que essas coisas acontecem? Quem que é responsável disso se eu não sou? Quem que é? A sociedade? Mas eu não controlo a sociedade. Quem que vai ser? Então esse é o João, ele se pergunta sobre isso e tenta... E a Camila, por outro lado, ela poderia parecer um pouco mais ateia, assim, mas não é de fato. Ela é mais... ela encara a questão de Deus mais como uma questão mais de ironia, irônica, assim. Ela poderia ter em alguns momentos encarnar a Lilith, mas uma questão bem mais irônica, né? Eu tentei de não levar uma peça, mesmo onde tem uma crítica, não levar a peça para gritaria. Isso que eu tentei fazer, mas brincar mais com... Você tem influência shakespeariana, não tem? Eu adoro Shakespeare, mas não, eu acho que... Não, mas você já acabou de dizer, deu duas deixas aí. Primeiro foi em Lilith, depois falou para não ter gritaria, que é a recomendação que tem no... Agora me escapou o nome dele. Quando a peça mais famosa, a tragédia mais famosa de Shakespeare. Hamlet, que ele fala que o ator não deve gritar. Né? Bom, eu acho que cada um que faz um pouco de teatro deve conhecer Shakespeare. Agora, não tem nada a ver. Eu falo na formação do indivíduo. Sim, né? eu gosto muito de Shakespeare. Eu estudei, eu fiz uma peça de Shakespeare também. Mas, qual peça você fez? A Tempestade. A última dele, né? Enfim, mas...
eu acho, então, tentei levar para esse lugar mais de ironia, mas porque eu não gosto uma coisa que é verdade, que é minha, nada a ver com Shakespeare, não vou incomodar ele, mas eu não gosto de gritaria. Eu acho que você não precisa, até que eu venho de uma cultura de gritaria, né, que a cultura italiana, todo mundo esquisito um grita. italiano falar isso, mas Eu acho que foi meio que uma reação. É a mesma coisa, eu venho de lá, eu vi como funciona no mundo, eu vi, cara, não precisa gritar para se opor, né, para criticar, para provocar. Então, é nesse sentido que eu tentei, eu não sei, o público vai dizer se conseguir, deixar tirar essa gritaria. Então, tem muita ironia na Camila, e aí eu tentei também se vocês seguirem a página do Facebook, a gente vai tentar colocar esse tipo de comunicação na nossa divulgação, onde vai ter frases pro Deus, mas frases de grandes filósofos e escritores, e, sei lá, grandes personagens da história, pró e contra. Então, essa é a questão. A ideia não é de tomar uma posição. Por isso que tem dois personagens. Um que o João, ele quer que Camila acredite em Deus, com fé e tal, mesmo sem ter controle. E a Camila, de fato, a mensagem que deveria passar é: para que isso? Se a gente depois não tem controle no que a gente faz. E aí, como eu falei, a peça não tem o objetivo de dar nenhuma resposta, mas a nossa ideia é de dar mais perguntas, ainda mais. A questão é: você se perguntou isso? E vem dessa comunicação que a gente está fazendo, né? Como eu falei na página, um dia tem a questão, tipo, a prova que Deus existe e a incapacidade de provar a existência dele, né? Outra frase poderia ser Deus e o excesso de nós, né? A criação do excesso, que vem do excesso de nós. Então, tem coisas que você não pode dizer é justo, não é justo, você pode dizer eu concordo ou não concordo. Mas uma opinião, isso é legal, que é o bom da arte. Você pode gostar uma coisa ou não gostar uma coisa e você tem direito. Você não pode ir numa peça e falar: eu acho a peça, né, excelente, criticar outra pessoa que não gostou. Isso é a questão da arte, e essa é a questão também, por isso que eu acho que tentei de fazer essa questão de encarar um argumento difícil, desafiador, eu sei, e vamos ver. Você colocou as grandes questões da humanidade aí, né? A grande questão é aquela que Primo Levi, seu conterrâneo, levanta: Deus não estava em Auschwitz, né? Exatamente, tem várias por aí, e não fez, tem muita mais, pró e con. Eu vou falar uma coisa: mais difícil achar uma frase pro Deus interessante do que contra. Isso é interessante, porque é fácil falar Deus existe, Deus é fiel, Deus existe, tem muito disso aqui, Deus é né? mais. Deus é mais e tal. Tudo bem, mas aqui é slogan de Facebook, sabe? Aí outra questão é quando o Picasso ele fala que Deus está na beleza da arte, ou Aristóteles que dizia que Deus é a beleza e a obra de Deus. Essas coisas assim são frases que mesmo se você não acreditar, são frases lindas, saborosas, eu acho. Mas é mais fácil achar pessoas, porque historicamente os filósofos, cientistas e tal, eles têm frases contra. Então foi mais desafiante, de fato, achar frases pró, porque para poder balancear a questão, porque, como eu falei, não é uma questão ir contra Deus, não é isso. É colocar mais perguntas. Você se perguntou isso? Sem dúvida. Dani, está terminando aqui, nós estamos indo para o encerramento, nós temos mais 2 minutos finais. Por gentileza, suas considerações, lembrando de deixar o endereço do Facebook novamente e o dia e horário da peça e local, por favor. Tá. A peça Eu Contra Deus, reticência, ponto de interrogação, bem importante, reticência, ponto de interrogação, que é uma peça com Misa Carla e Vitor Colli, que vai estrear no Teatro Macunaíma, dia 9, 10, 17 e 18 de outubro. Vai falar de Deus, sem a pretensão de dar respostas, mas muitas mais perguntas. Eu sugiro não seguir na nossa página do Facebook, que é facebook.com/Eu Contra Deus. E aí, se vocês quiserem mandar uma mensagem, fazer comentário, fazer perguntas, de qualquer tipo, criticar, não tem problema, não vou filtrar nada. Pode colocar aí: eu não concordei, eu acho que você está viajando, não sei o quê. Sem problema. Eu acho que a comunicação tem que ser aberta. Eu tenho essa abertura de querer quebrar tabus, né?
E aí, então, eu vou aceitar qualquer coisa, não vou aceitar nada. Pode colocar aí, você, sem nada, você está vai provocando, embora. você tá Pode provo- falar, tá vai chamando, embora do você- Brasil, o que você está fazendo aqui? Volta para o É. seu país. Todo mundo Você tem tá direito de falar chamando, o que... você tá- Mas eu não vou. Eu vou ficar, porque eu adoro esse país. Mas você pode falar. Você é bem-vindo aqui, você já se tornou brasileiro, fala com leve sotaque, eu demorei a perceber, mas eu sou meio distraído, eu não conto, mas aquela moça já pegou no ar seu sotaque. Dani, sucesso a você, a sua peça, estarei lá, eu teria o prazer de ver a sua peça e desejo a você uma profícua carreira e vou me despedindo por aqui. Aguardo vocês nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na próxima semana. Obrigado, até lá.